Bom dia, pessoal. Como vocês podem ver, eu estou muito bem acompanhado aqui pelos meus livros. O livro é um universo. A gente não pode experimentar tudo na vida. O que a gente não pode experimentar presencialmente, a gente pode ver no livro, na literatura. Meus personagens, os personagens dos livros que eu leio, eles alimentam meu sonho. São cavaleiros medievais, são mulheres fortes, são homens em crise existencial, são poetas muito inspirados e que me inspiram também na minha vida, na maneira de ver as coisas. Hoje, na nossa aula, nós vamos ver o final do século XIX, a poesia de Castro Alves, o realismo e o naturalismo. Esses momentos, tanto a poesia de Castro Alves como o realismo ou o naturalismo, eles têm algo em comum. Há uma preocupação com a sociedade, uma preocupação com o que está acontecendo na sociedade. Castro Alves, a gente sabe que é um poeta baiano, o poeta dos escravos. Castro Alves, quando foi estudar direito, ele saiu daqui da Bahia, foi para Recife, depois ele pediu transferência para São Paulo, porque quando ele foi na escola de direito em Recife, ele descobriu que a luta abolicionista era muito melhor em São Paulo, era muito mais forte em São Paulo. Então ele pede transferência para São Paulo. Em São Paulo ele desenvolve os seus poemas sociais, falando sobre o que estava acontecendo na época, falando contra a escravidão, falando contra a monarquia. Castro Alves era um poeta que defendia a liberdade acima de tudo. Não só a liberdade dos escravos, mas a liberdade do ser humano. Era um poeta que defendia a república. E se lembrem que naquela época havia uma luta a favor dessas coisas, da abolição da escravatura e da proclamação da república. Castro Alves faz parte daquele grupo de intelectuais que lutavam por essas causas. Então, a parte mais importante da obra de Castro Alves é a poesia social, a poesia condoreira. O que significa poesia condoreira? Existe uma ave chamada condor, que é uma ave de rapina e que não tem predadores. O condor vive num habitat tão inacessível que não existe ninguém que consiga caçar um condor. Então ele voa em completa liberdade. Olha que símbolo perfeito para os poetas sociais. A ave que voa em completa liberdade. Como toda ave de rapina, o condor tem uma visão muito aguçada. Essa visão aguçada, quando se refere a poetas, significa o indivíduo que consegue enxergar um problema onde ninguém mais enxerga. Esse é o poeta social. Além do mais, a gente sabe que a ave de rapina, ela tem uma característica muito interessante, ela voa muito alto. Quando a gente diz que um poeta voa alto, a gente está falando da criatividade dele. Então imagine que o condor serve como símbolo de liberdade, de voos altos, ou seja, de criatividade, e de visão aguçada, ou seja, enxergar o problema onde ninguém mais enxerga. Então procurem os poemas de Castro Alves, principalmente os poemas sociais, Navio Negreiro, Vozes da África, são poemas maravilhosos. Castro Alves é considerado um poeta romântico por causa da linguagem. Uma linguagem muito cheia de adjetivos, uma linguagem muito cheia de figuras de linguagem, uma linguagem eloquente. Então, ele ainda está usando uma linguagem romântica, mas ele já se preocupa com as questões sociais. E logo depois de Castro Alves, logo depois que termina o romantismo, começa o realismo. Quando Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, começa o realismo no Brasil. Neste mesmo ano, 1881, quando Aloysio Azevedo publica o romance O Mulato, começa o naturalismo no Brasil. Então o realismo e o naturalismo começaram juntos, em 1881. O realismo com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e o naturalismo com o livro O Mulato. O escritor realista, ele trabalha de um jeito um pouco diferente do escritor naturalista. Por quê? Porque o escritor realista, ele foca muito no indivíduo. Então o personagem do livro é a peça central da história. O escritor realista, notadamente Machado de Assis, que a gente está falando de Brasil, e o grande representante do realismo brasileiro foi o escritor Machado de Assis,
Machado de Assis, ele gosta de entrar na cabeça do personagem. É o que a gente chama de análise psicológica. Então ele faz a análise psicológica da personagem dele, mostrando pra gente as suas crises, ele mostra pra gente as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas expectativas. Isso é que se chama de análise psicológica em literatura. E aqui no Brasil, quem deu início a essa onda de análise psicológica, com certeza foi Machado de Assis, com a sua obra realista. Então há uma preocupação em mostrar como a sociedade burguesa capitalista estimula certos defeitos humanos, como, por exemplo, a ambição, o ciúme, a cobiça, a vaidade. Então Machado de Assis procura mostrar como é que o ser humano se dá conta e lida com essas coisas diariamente, com o ciúme, com a ambição, com a cobiça. Então ele vai mostrando pra gente o seu personagem na sua missão de vida, tendo que lidar com os defeitos humanos. Perceberam? Então, o livro realista é um livro mais psicológico. É um livro que analisa o ser humano por dentro. Já o romance naturalista, ele é um romance factual. Ele trabalha em cima de fatos. Ele gosta de ação. O escritor naturalista, ele não vai fazer análise psicológica. Ele procura mostrar a atitude humana. Ele trabalha em cima de fatos. Então, coisas acontecem, personagens interagem e a gente entende como é aquela sociedade. O naturalista, ele prefere grupos mais oprimidos, ele prefere as classes mais simples da sociedade. Então, por exemplo, um livro como O Cortiço, que é a melhor obra naturalista brasileira, a gente vê um grupo marginalizado, um grupo de pessoas que moram naquele cortiço sem condições dignas, sem bons salários, sem a atenção do governo, né? Inclusive, o livro foi escrito numa época em que o Rio de Janeiro está crescendo. Então, as favelas estão começando a aparecer, os grupos pobres se agrupando em determinados lugares da cidade. Um livro como O Cortiço mostra muito bem isso. Então, para complemento dessa nossa aula de hoje, eu recomendo que vocês leiam Poemas Sociais de Castro Alves, né? Se puderem procurar Navio Negreiro, Vozes da África, A Cruz na Estrada, são poemas lindíssimos, lindíssimos, que falam sobre a escravidão, contra a escravidão, a favor da abolição da escravatura. Leiam os livros de Machado de Assis, procurem alguma coisa. Memórias Póstumas de Brás Cubas é o primeiro. Dom Casmurro é um livro excelente, que fala sobre o ciúme, fala sobre o adultério. Será que Bentinho é um grande ciumento? Ou será que Capitu realmente traiu Bentinho? É um grande mistério no livro Dom Casmurro. E se vocês forem procurar alguma obra do naturalismo, o melhor representante do naturalismo é o Aloysio de Azevedo com seu livro O Cortiço. Então, desfrutem da literatura, leiam, livros à mão cheia. Como dizia Castro Alves, o livro quando cai na alma é germe que faz a palma. Então, alguma coisa vai crescer dentro de você com o auxílio da literatura. A visão de mundo vai ser ampliada por causa da literatura. Então, meus amigos, leiam, não sejam econômicos, leiam. Quanto mais lê, mais compreensão de mundo a gente tem. Melhor a gente entende o outro ser humano.